Olá, olá povo do Axé, bom dia, boa tarde, boa noite, seja o horário que você esteja assistindo este vídeo conosco. Hoje estamos aqui com mais um vídeo do nosso Momentos de Axé, com o Pai Márcio de Oxalá, e é com grande satisfação, com grande alegria que eu venho mais uma vez dividir com vocês mais um vídeo, dividir mais um pouquinho de conhecimento. E hoje nós estamos aqui para falar do nosso segundo orixá, né? Do nosso panteão africano, cultuado aqui no Batuque do Rio Grande do Sul, que é o orixá Ogum. O orixá Ogum é um dos orixás mais conhecidos no nosso Brasil, né? É um dos orixás mais cultuados do nosso Brasil. E é um orixá que tem bastante importância, né? Porque Ogum é um orixá representado pela figura de um guerreiro. Ele é considerado o orixá que possui maior proximidade com os seres humanos, porque ele foi o segundo orixá enviado para a Terra, após o orixá Exu, né? Após o orixá Bará, que eu falei no vídeo anterior. Olodumare, quando começou a criar o nosso mundo, enviou Exu para fazer a comunicação, né? Para poder chegar em coisas do céu para a terra, e logo em seguida veio o orixá Ogum como o desbravador de caminhos. A gente não pode esquecer, né, que o nosso mundo, assim que foi criado, ele era tomado por árvores, florestas, né, grandes quantidades de matas. E Ogum é o orixá dono do facão, dono do ferro, dono do aço, dono da lâmina, que veio desbravando esses matos e desbravando os caminhos para que o homem pudesse habitar a terra. Com isso também, Ogum é o orixá da tecnologia, né? É Ogum que tem o poder de desdobrar o aço, desdobrar o ferro e fazer todas as ferramentas necessárias para o ser humano iniciar suas atividades aqui na Terra, né? A gente sabe que qualquer atividade precisa principalmente de alimento. E o alimento é feito através do cultivo da terra. As ferramentas para o cultivo dessa terra são originárias do orixá Ogum, da criação dele. Então sempre que nós falarmos de desbravamento de caminhos, sempre que nós falarmos de ferramentas, de tecnologia, de inovações, nós estamos nos remetendo ao orixá Ogum. Ogum é um orixá costumeiramente associado à guerra e ao fogo, né? Isso porque é com fogo que ele desdobra o ferro, né? Sendo geralmente representado sob uma figura de um guerreiro. Ele também estabelece um arquétipo de luta e de conquista aos que se dedicam à sua adoração, né? Então todo mundo que cultua Ogum cultua ele buscando uma vitória, uma conquista. Seu grau de importância é muito grande. Ele é um orixá que possui muita proximidade com seres humanos. Ele conhece muitos segredos, ele sabe muito bem como fabricar vários instrumentos, tanto para a batalha quanto para arar a terra, né, para preparar, cultivar o solo. Graças a essas habilidades, a gente observa que várias representações de Ogum costuma colocar ele como um guerreiro que está empunhando uma espada, uma enxada ou então uma pá. E de acordo com a mitologia africana, Ogum era o filho de um rei, Ododua, que era fundador da cidade de Ifé. Apesar de Ogum poder ter os privilégios de um príncipe, ele foi uma figura bastante inquieta, né? Porque ele gostava de representar o seu pai perante as lutas, perante as batalhas e na conquista de novos territórios. Logo assim, ele se tornou então uma divindade, né? Um orixá, que inspira a constante tomada de atitudes. Em diversas descrições que a gente pode falar sobre Ogum, a gente percebe que sempre está se misturando a figura do orixá Ogum um universo de comportamentos impulsivos. Isso mesmo, Ogum é tido como o orixá mais impulsivo do panteão africano. Junto com essa impulsividade, a gente também alia a ele as questões de luta com bravura e de se entregar
intensamente ao amor, né? Que o amor mais intenso de Ogum foi Inhansã, né? Foi Oiá. Ogum também é bastante reconhecido pelo seu gosto e pela presença dos seus amigos e também pela alegria de viver. Apesar de ser um orixá tão temperamental como o seu irmão, o Exu, ele não possui a mesma malícia, né, que Exu possui. Então, Ogum é um orixá mais fechado. É um orixá da guerra, das batalhas, dos metais, da agricultura, dos caminhos e da tecnologia. Orixá guerreiro, defendendo as leis e a ordem, representa todas as batalhas da vida. Ele faz parte de tudo aquilo que é preciso para lutar e para se alcançar uma vitória. Ogum ensina os homens a manufaturar o ferro e o aço. A ele pertence o obé. Obé é a faca, né? Faca em Yorubá é chamado de obé. Sem o obé, sem a faca, a gente não consegue cultuar a religião do Batuque do Rio Grande do Sul. Então, o orixá Ogum é um orixá fundamental no momento da sacralização de qualquer animal para o culto das nossas religiões. Em muitas lendas, Ogum aparece como irmão de Odé e como irmão de Bará, de Exu, né? Ele é um símbolo sempre visível, né? Ogum também tem aliado à sua imagem o mariô. O que é o mariô? O mariô é aquela planta, um coqueiro de dendezeiro, né? Então as folhas de dendezeiro, as folhas de mariô desfiadas simbolizam também as roupas de Ogum, né? E é muito comum nas casas de candomblé, lá de cima, eles terem essas folhas desfiadas atravessadas sobre as suas portas, que representam a proteção daquele terreiro. Depois de Bará, Ogum é o orixá que mais está próximo de nós, dos homens, né? E eu expliquei isso por causa da vinda dele logo após o Bará. Seu principal símbolo é a espada de ferro, também chamada de Idá. E seu dia é a quinta-feira, né? O dia da semana destinado ao orixá Ogum é a quinta-feira. Ele é senhor da guerra e de todos os trabalhos que possui ferramentas. É um orixá de fogo, pois nesse fogo são forjados todos os tipos de facas, enxadas, ferradura, lança, martelo, é na bigorna que se dobra o ferro, né? É também no fogo que se faz e que se afia uma faca, né? Então Ogum está ligado a todas essas simbologias. Ogum também é dono das estradas de ferro, né? Principalmente dos trilhos, e também dos caminhos, porque é ele que desbrava todos os caminhos com a sua espada e com o seu corte, né? Ele protege também todas as portas de entrada das casas e dos templos, porque ele também tem um assentamento lá na frente, fora do templo, que é Ogum Avagã, sentado junto com Baralodê. Ogum também é protetor dos militares, dos soldados, dos ferreiros, de todos os trabalhadores e de todos os agricultores. Então Ogum é aquele orixá que a gente sempre invoca, que a gente sempre pede a sua intercessão quando o assunto é algo relacionado a trabalho, a emprego. No nosso corpo, Ogum representa os nossos ossos, né? Tanto pela força que um osso tem, né? E por dar a estrutura do nosso esqueleto, né? Associando isso também à estrutura de uma armadura. Orixá Ogum, como eu já falei, ele é cultuado na quinta-feira. As cores destinadas a Ogum é o verde e o vermelho, né? Verde por causa da mata, pelo desbravamento da mata, e vermelho pelo sangue derramado nas suas batalhas. As comidas oferecidas para Ogum, né? As frentes, os pratos aqui no Batuque do Rio Grande do Sul, são formadas basicamente por pipoca, inhame-inhame, que é uma mistura de farinha de mandioca com azeite de dendê, laranja e principalmente a costela assada, né? A costela de gado. Isso é uma questão, é um culto, é uma tradição bem gaúcha, né? Isso porque remete ao tempo da Revolução Farroupilha, das charqueadas,
aonde no momento que eles abatiam um gado para alimentar todo um batalhão, eles separavam um pedaço da costela com os ossos e ofereciam esta carne assada ao orixá dono da guerra, ao orixá Ogum, para que ele abençoasse esse batalhão e desse a vitória a todo esse povo que estava ali lutando. Saudação que nós atribuímos a Ogum é Ogunye, né? Ogunye, Ogunye, né? Que quer dizer bem-vindo Ogum, seja bem-vindo Ogum. Isso aí remete a uma lenda, né? Quando Ogum se retirou de Ifé, a cidade onde ele era príncipe e se tornou rei, foi para uma batalha e quando ele retornou com uma folha, né? Então todo mundo esperava muito o retorno de Ogum, então ele foi saudado dessa maneira pelo seu povo. O sincretismo católico do orixá Ogum existem dois. O mais conhecido é São Jorge, né? Todo mundo associa São Jorge guerreiro ao orixá Ogum. Isso se dá pela lança, pela espada, pelo escudo, pelo cavalo, né? E principalmente pela armadura de um guerreiro. Também existe um sincretismo com São Paulo, mas isso especificamente há uma qualidade de Ogum chamada de Ogum Avagã, que é aquele Ogum que fica assentado na casinha fora do terreiro, né? Fica no pátio. Os Oguns cultuados aqui no Rio Grande do Sul, pela minha feitura, pela minha nação, são, em primeiro lugar, Ogum Avagã, né? Que é este Ogum assentado na casa fora do terreiro, né? Então ele é assentado para proteção do pátio, juntamente com Baralodê. Depois dele, nós temos Ogum Megê, que é um Ogum que é cultuado nas três religiões, tanto na Umbanda quanto na Quimbanda e também na nação. Não são todas as casas de nação dos orixás que cultuam Ogum Megê, mas a minha nação cultua, né? A minha tradição cultua, tanto que existe uma reza específica para Ogum Megê. Ele é um Ogum que a gente chama de... O nome Megê vem de Ogum Meji Meji, né? Que é Ogum metade-metade. É um Ogum considerado metade Bará e metade Ogum. Se nós formos levar ele pro candomblé, seria parecido, seria o mesmo Ogum Choroquê, né? Que é metade Oxum, metade Exu e metade Ogum, certo? Depois nós temos Ogum Adiolá, que é um Ogum de beira de praia, né? Ele se dá essa qualidade pela lenda, né? Quando o Ogum entrou mar adentro para afogar todas as suas mágoas e todo o seu ressentimento após a guerra que ele teve com Xangô por causa de Nhansã. Depois nós temos Ogum Elefa, que é um Ogum especificamente bem de dentro de mato, que ele faz adjuntó com Orixá Obá. Depois temos Ogum Olobedé, que é o Ogum ferreiro, é aquele que tem a qualidade de executar e de desdobrar todos os trabalhos relativos a ferro. E o mais novo, o mais jovem dos Oguns que a gente cultua é o Ogum Onira, né? Que esse vem com as qualidades de o Ogum desbravador, aquele que desbravou os caminhos. Também é tido como o Ogum mais tempestivo, né? Mais impulsivo. Na nossa nação dos orixás, no nosso batuque do Rio Grande do Sul, mais especificamente na minha casa, os ajuntós, né, a união de orixás que existem quando a gente fala com Ogum, são as seguintes. Ogum Avagã pode fazer ajuntó tanto com Nhansã, como raramente com Obá. Depois nós temos Ogum Adiolá, que faz adjuntó com Iemanjá e raramente com Oxum. Ogum Elefa, que faz adjuntó somente com Obá. Ogum Olobedé, que faz adjuntó com Nhansã. E por último vem Ogum Onira, que faz adjuntó com Oiá. Certo, pessoal? Espero que vocês tenham gostado de mais este vídeo. Não se esqueçam, curtam, compartilhem, ativem os sininhos de notificação
para sempre que eu lançar um novo vídeo, vocês forem notificados e terem a oportunidade de assistir e compartilhar o nosso trabalho. Boa noite, muito axé a todos e até o próximo vídeo, pessoal. you.